pessoal, tudo bem? Eu sou nutricionista, Rochelle Assis, sou mestre em nutrição e saúde pela Universidade Federal de Goiás e sou pós-graduada também em nutrição aplicada à estética pelo Instituto Ana Paula Pujol e pós-graduada em transtornos alimentares e obesidade pela Universidade de Fortaleza. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre mastigação e a importância que ela tem no processo digestivo. Normalmente, as pessoas consideram que a mastigação é um ato altamente inofensivo, que as pessoas simplesmente mastigam do jeito que elas querem, que é uma coisa bem instintiva e que elas não precisam se preocupar com a forma que elas fazem isso. Só que, na verdade, tanto o hábito de mastigar como também a forma que você mastiga, ela reflete em todo o seu processo digestivo, em todo o processo digestivo humano. Porque a partir dos alimentos que a gente consome, da comida que a gente consome, o processo digestivo vai deixar a possibilidade da gente absorver as menores partículas, ou seja, os constituintes, né, nutricionais desses alimentos. Então, por isso, tal importância. O aparelho mastigatório, ele é composto por diversas estruturas anatômicas, sendo que o sistema funcional dele é principalmente constituído de dentes e de alguns elementos de suporte, sendo eles os ossos maxilares e mandibulares, as articulações temperomandibulares, os músculos inseridos ao maxilar e à mandíbula e também pelo sistema nervoso e vascular que compõe esses tecidos. A principal função do aparelho mastigatório, na verdade, são três. A própria mastigação, propriamente dita, também o processo de deglutição, ou seja, a possibilidade de engolir, e a questão da fala. Essas são as três principais funções do nosso aparelho mastigatório. A caracterização dessa mastigação, basicamente, é o quê? A gente tem uma ação de morder, de triturar e de pasteurizar o alimento. Essa mastigação ela é considerada a principal função do sistema estomatognático porque ele corresponde à fase inicial do processo digestivo, ou seja, a importância da mastigação não é que a mastigação é um auxílio para a digestão, na verdade ela é o início da digestão. E ela tem como principal objetivo a degradação mecânica dos alimentos, reduzindo-os a um tamanho adequado para a deglutição. Então, essa é a fase inicial. Primeiramente, a gente vai utilizar de mecanismos, né, do qual a gente mesmo coloca os nossos dentes em ação e de uma forma voluntária para reduzir esses alimentos em tamanho adequado para que a gente possa deglutir. A partir daí eu vou caracterizar para vocês também a digestão para que fique ainda mais claro que a importância da mastigação ela vem porque ela é parte da digestão. Então a digestão ela quebra os alimentos em seus constituintes mais simples para que a gente consiga absorver no meio do nosso sistema digestivo. Então existem quebras mecânicas, existem também quebras enzimáticas. Essas quebras enzimáticas elas vão acontecer no caso a nível estomacal e a nível intestinal, mas também a partir da boca, né, a partir do momento na saliva, existe também uma quebra enzimática que não é apenas, né, dada como mecânica, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais na frente. Mas é muito importante a gente saber que o início é na boca. Bom, esse assunto ele é um pouco controverso ainda sobre a questão da importância da mastigação, porque tem alguns estudos que eles consideram, por exemplo, Johnson 2000, ele considera discutível a necessidade da mastigação para que o alimento seja digerido ou absorvido, não alterando assim a velocidade do processo digestivo, apenas evitando engasgos durante a deglutição. Isso é uma consideração, né, particular desse estudo. Por outro lado, Monteiro 2005, Monteiro e colaboradores 2005, ele considera que o alimento bem mastigado, ele pode auxiliar no processo digestivo. O fato é que a gente utiliza desse mecanismo para triturar os alimentos. E não é só isso que acontece na boca. A gente tem também toda a questão da pasteurização, da hidratação do que acontece lá. E além disso, ainda há contato com enzimas. Então, será mesmo que é só para evitar engasgos, só mesmo para facilitar a nossa possibilidade de engolir que a mastigação existe? Bom,
Além disso, a gente pode também correlacionar a questão da mastigação com a condição de saúde e doença. Existem algumas alterações digestivas que podem acontecer a partir do momento em que a gente não mastiga bem os alimentos, sendo elas os engasgos e, os refluxos, e a possibilidade de um desenvolvimento de refluxo gastroesofágico. Eles podem ser, no caso, resultados de hábitos alimentares inadequados, que são referentes à qualidade dos alimentos ingeridos, mas também na sua forma de consumo e o tipo de mastigação. Então, quando a gente fala de mastigação, a gente precisa trabalhar com a ideia de que esses alimentos precisam ser mastigados. Ah, Rochelle, e quanto que a gente pode mastigar? Existe uma quantidade específica? Eu tenho que mastigar 30 vezes, eu tenho que mastigar 40 vezes, isso acontece, né? Tem muita gente que fala. Bom, não existe uma quantidade específica cientificamente que diga que a gente tem que mastigar tantas vezes. O fato é que a gente tem que mastigar o máximo para que esse alimento seja realmente triturado e a partir daí ele possa ser deglutido. Existe também uma outra coisa que eu gosto muito de falar sobre a mastigação, é que a gente só sente o sabor dos alimentos no momento em que ele está em contato com a nossa língua. A partir do momento em que esse alimento é deglutido, o sabor passou. E aí somente uma nova colherada da refeição que vai poder fornecer para a gente o prazer da alimentação. Então, quanto mais tempo esse alimento permanecer na nossa língua, mais sabor a gente consegue perceber, ou seja, mais prazer a gente pode perceber. E aí, se a gente mastiga muito rápido, a gente simplesmente perde essa possibilidade. E aí pode começar a gerar alguns problemas de saúde baseados em uma simples mastigação. Então, é um dos princípios dos quais eu gosto de ressaltar. E aí eu trago novamente essa informação, que a digestão da gente, ela começa na boca. Não é um auxílio à digestão, é o processo digestivo que está acontecendo ali. E além da questão da digestão, como eu falei, ainda existe uma questão de prazer que pode acontecer no momento em que a gente está com o alimento na boca. Eu também uso muito a analogia que a gente fala. Normalmente, quando a gente quer que uma coisa muito boa, quando uma coisa muito boa está acontecendo, a gente quer que ela passe bem devagar, porque as coisas boas a gente merece aproveitar. Então, como a refeição eu gosto muito de associar com a questão do prazer, né? Comer aquilo que é saboroso, que dá prazer para o indivíduo, então coma devagar, aprecie, mastigue, sinta a textura, sinta a temperatura desse alimento na sua boca para que você possa não só sentir prazer, mas também auxiliar no processo digestivo. Então, basicamente, a mastigação é o primeiro processo da digestão. Lá, né, acontece no caso da língua, os lábios e a bochecha também auxiliarem na trituração dessa comida nos pequenos pedaços. E quando eles se juntam na saliva, eles vão formando o que a gente chama de bolo alimentar. Bom, no caso, a gente tem algumas funções relacionadas à ingestão dos alimentos e dos fluidos, que são elas, no caso, a nossa sensação de fome, o nosso apetite, a nossa saciedade e a nossa sede. Normalmente, essas são as 4 coisas que nos levam a comer ou a parar de comer, né? E que, no caso, são o ponto de partida para o processo digestório, bem como também a sua manutenção. Se eu sinto fome, a partir do momento que eu sinto o apetite ou que eu sinto fome, eu vou em busca do alimento para iniciar uma refeição. E sob condições usuais, o alimento só é ingerido após essa percepção. E no caso, quando essa percepção vai atenuando, a fome vai começando a reduzir, à medida que o alimento vai entrando, eu vou começando a ter a sensação de saciedade, a partir do momento em que eu a sinto, eu paro de ingerir o alimento, ou seja, eu paro com o meu processo digestivo, na verdade eu paro com o meu processo de mastigação, a digestão vai continuar pelos outros órgãos. Então, no caso é o seguinte, quando a gente vai avaliar fome e saciedade, a gente começa a avaliar o comportamento humano. Então, a gente começa a observar o comportamento alimentar humano. Nem todo mundo come só por fome. Existem outros estímulos que nos levam a comer. Mas dentro desse princípio, no caso, a gente está num período pré-prandial, ou seja, antes de iniciar a refeição. E aí vem aquele instinto de fome, aquela sensação de fome. O nosso estômago começa a roncar, às
vezes a gente começa a ficar trêmulo, a gente começa a notar que a nossa fome está chegando, né? Cada pessoa tem uma forma de perceber a sua fome. E isso mostra que os nossos reflexos alimentares começam a ficar exacerbados. Nesse momento, a gente está tendo um grande boom de um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome. Ele está lá sendo produzido no nosso estômago e começa a ser enviada uma mensagem para o cérebro dizendo: ei, avisa para essa pessoa aí que eu tô com fome, que agora eu quero comer. E aí tem alguns neurotransmissores que vão começar a serem despertados e vai chamar: ei, apetite, pode vir. E aí a gente começa a realizar a refeição. Então, durante a refeição, essa sensação de fome vai se atenuando gradualmente, porque os níveis de grelina, eles vão começando a reduzir. E aí, quem vai começando a levantar, o hormônio que vai começando a ser excretado naquele momento, é o que a gente chama de leptina, que é o hormônio da saciedade. E, no caso, no momento em que a leptina está começando a ser produzida, os reflexos vão sendo inibidos. Então, a gente vai começando a notar: peraí, eu tô ficando saciado. E aí, a gente atinge, no caso, o período pós-prandial, que é aquele em que a gente interfere, que a gente para de se alimentar. Bom, aí, no caso, a gente vai falar um pouco da mastigação influenciando o comportamento alimentar, ou seja, o meu momento de começar a comer e o meu momento de parar. Então, no processo de mastigação, ele tem uma fonte rica de impulsos diversos, certo? Esses impulsos que vão acontecendo, eles estimulam ainda mais o nosso centro de saciedade. Quando a gente não mastiga, normalmente a sensação de saciedade, ela vem assim do nada. Eu não sei se vocês conseguem se avaliar nesse momento, mas pensem. Quando a gente come devagar, a gente consegue perceber a saciedade vindo aos poucos. E quando a gente está morrendo de fome, que a gente começa a comer rapidamente, parece que a saciedade toma conta da gente, a gente fica: meu Deus, eu tô muito cheia. Então, basicamente, o processo de mastigação, ele vai estimular que o estômago vá mandando a mensagem para o cérebro e diga: eu tô ficando saciada. Isso aos poucos, gradativamente. Por esse motivo que a mastigação serve como um excelente medidor para a quantidade adequada de alimentos a se ingerir. É como a gente fala, a nossa fome, ela não é sempre igual. A nossa fome, ela é relativa. Às vezes, vamos supor, se eu fiz o café da manhã hoje, provavelmente, se eu fiz o meu café da manhã às 9 da manhã, por exemplo, o meu almoço vai ser por volta de meio-dia, eu vou começar a sentir fome. Agora, se eu tivesse tomado café da manhã às 6, às 9, provavelmente, eu sentiria fome e depois viria a fome do almoço. Então, cada refeição vai influenciar. Às vezes, as nossas emoções influenciam. Se eu tô triste, eu sinto menos fome. Ou se eu tô ansiosa, eu sinto mais fome. Enfim, então, as nossas emoções e outras coisas também do nosso corpo refletem na nossa forma de se alimentar e na nossa forma de sentir esses reflexos, né? E a partir do momento em que a gente consegue mastigar bem e com calma e realmente triturando esse alimento da melhor forma, né? Ou seja, o máximo que eu posso fazer por ele, que eu posso triturá-lo, eu consigo garantir que a quantidade de alimentos que eu vou ingerir vai ser mais adequada do que aquela sensação de estufamento que fica quando a gente não mastiga bem os alimentos. Outra questão também é que no processo de mastigação, né, quando a gente vai falando dele, quando ele vai acontecendo, como a gente falou, o corpo vai começando a receber avisos, ele vai se preparando quimicamente, ou seja, esses hormônios que vão ser trocados, a grelina que estava alta no momento em que eu estava sentindo fome, eu começo a me alimentar, a minha grelina começa a reduzir e a minha leptina começa a aumentar, esse corpo está se preparando quimicamente para assimilar também os nutrientes. Então, nesse momento, tem a troca dos hormônios e tem também o processo em que o corpo está começando a absorver as necessidades dele. Eu sempre gosto de atribuir a fome a uma necessidade física, por exemplo. A nossa fome física, ela existe por quê? Porque o nosso corpo está precisando de energia. Eu não sei qual é a célula, em qual momento, o que é que está precisando, mas naquele momento o meu corpo está pedindo alimento, ou seja, ele está pedindo energia. Então, a partir do momento em que eu estou mastigando com mais tranquilidade, que eu estou dando a minha atenção para a mastigação, eu consigo
sentir essa diferença, porque o meu corpo também não só está trocando hormônios, como também já está começando a absorver algumas coisas que eu consumi. Então, mais uma vez, a quantidade adequada de alimentos a ser ingerida, ela tem uma forma de ser mais bem feita quando a gente mastiga com excelência. Bom, e quando a gente fala disso, quando a gente fala de quantidade energética, quando a gente fala da quantidade que eu como, a gente está falando de balanço energético. Ou seja, a partir do momento em que eu mastigo mais e eu consigo, sei lá, vamos dizer, eu vou consumir uma quantidade menor de alimentos, eu posso gerar um processo de desnutrição ou de perda de peso, porque naquele momento eu estou consumindo menos energia do que o que eu precisaria. No momento em que eu tenho uma condição de ingestão adequada, ou seja, eu finalizei a minha refeição com saciedade, mas entre uma escala, vamos dizer, de 0 a 10, sendo 0 nada cheio e 10 estufado, eu termino numa sensação de tranquilidade entre 5 e 6, por exemplo. Agora, quando eu não mastigo e eu acabo consumindo uma quantidade excessiva de alimentos, aí eu corro o risco de ter um ganho de peso ou uma obesidade. Então, para a gente ver que a mastigação, ela influencia o processo digestivo como um todo, inclusive as consequências dessa digestão. Ou seja, quanto de alimentos eu vou consumir pode estar relacionado apenas com a minha boa vontade de dar atenção para a minha mastigação. E isso pode refletir diretamente no peso do indivíduo. Bom, e uma outra questão, além do fato da quebra mecânica que a gente falou ser tão importante, tem também a questão da digestão dos carboidratos, que na amilase salivar, que é o que a gente chama de a enzima que é fabricada na nossa saliva, que faz parte da nossa saliva, ela que participa, que inicia a hidrólise do amido, que é o carboidrato mais abundante nos alimentos. Então, dentro da perspectiva da mastigação, a gente não só tem uma quebra mecânica, a gente tem também uma quebra enzimática. Essa enzima, no momento em que ela passa para o estômago, normalmente ela tende a neutralizar por conta da solução tampão, mas logo em seguida ela tende a ser reativada. Então, é uma enzima extremamente importante. Ela começa a quebra do amido na nossa boca mesmo. Então, além da mastigação, a gente ainda tem quebra enzimática também a partir do momento em que os alimentos estão na nossa boca. Então, essa alfa-amilase salivar, ela ocorre durante a refeição, ou seja, o estímulo, o contato do alimento com a mucosa, que reveste a cavidade oral, estimula a secreção dessa enzima que está na saliva. Então, a partir desse momento, a gente já sabe que além da mastigação, da quebra mecânica e da hidratação da saliva, a gente também tem a quebra através de enzima. E quanto menos tempo esse alimento ficar na boca, ou seja, quanto menos bem feita essa mastigação for, menos a gente tem a capacidade de utilizar dessa enzima e também do mecanismo, tá? Bom, para finalizar com vocês, eu queria dizer que os dois profissionais que normalmente orientam sobre a mastigação são os fonoaudiólogos e os nutricionistas. Os médicos também, de uma certa forma, eles dão orientações nutricionais de uma maneira geral, então eles também fazem parte disso. Mas os fonoaudiólogos, principalmente por conta da questão motora, todos os músculos da face, toda a questão de fala, de deglutição, às vezes o indivíduo idoso, por exemplo, tem dificuldade de deglutir, que a gente chama de disfagia. Normalmente o processo é muito acompanhado pelo fonoaudiólogo. Porém, nós nutricionistas reforçamos sempre no consultório, sempre com os nossos alunos, enfim, que é necessário a mastigação, justamente porque ela é a primeira etapa da digestão. Então, quando a gente começa a trabalhar digestão de carboidrato, de proteína e de lipídio, se a gente não leva em consideração a mastigação, pensem como o alimento chegaria no estômago. Se a gente tem uma força motora com dentes, com força, que a gente consegue quebrar esse alimento e a partir do momento em que ele chega no estômago, a gente não tem dente lá, só o que vai agir lá vão ser realmente as enzimas. Quanto tempo esse alimento vai precisar ficar no estômago para ser quebrado por conta da deficiência que a gente deixou na primeira etapa?
Então, a partir desse momento, é muito importante, né, que todos os nutricionistas, ou no caso mesmo os pacientes, todas as pessoas estejam ligadas que a mastigação é extremamente importante para o processo digestivo. A gente precisa mastigar para evitar que a sensação de estufamento aconteça, os engasgos aconteçam. A partir do momento em que a gente tem essas sensações de estufamento, a gente se coloca em risco para refluxo, a gente se coloca em risco para gastrite, a gente começa a desenvolver algumas questões relacionadas a realmente saúde e doença, e além disso, é um grande preditor de obesidade. Quantos pacientes eu já atendi que, por exemplo, tinham casos de obesidade, eles sempre falam, não, eu como muito rápido, eu como rápido demais, eu não presto atenção no alimento, eu normalmente eu não sinto gosto, no momento em que eu tô com o alimento na minha boca, eu tô já com o garfo na outra mão, já com a outra garfada para colocar na boca. Eu sempre aconselho, e eu falo isso da mesma forma para vocês, que a gente tem que incentivar os nossos pacientes a descansarem os talheres, no momento em que eles estão mastigando, colocar a atenção deles dentro da boca e realmente curtir aquele momento. E não é dizer assim, tem que mastigar 30, tem que mastigar 40. Na verdade, não existe uma quantidade específica. Alguns alimentos vão demandar mais mastigação, outros vão demandar menos. Eu não posso pedir, por exemplo, que o indivíduo mastigue, sei lá, uma abacatada 30 vezes. Não vai fazer nenhum sentido. Da mesma forma que talvez 30 vezes para uma carne seja pouco, por exemplo, dependendo de como do processo de cocção dessa carne, se ela estiver bem passada. Mas nesse sentido, é muito importante que a gente oriente. E respondendo uma pergunta do Camon, que ele falou se o dentista também orienta sobre mastigação, com certeza. Na verdade, acredito que também eu não sei se é uma coisa que eles trazem na demanda do consultório, mas, por exemplo, se o indivíduo não possui dentes, né, que às vezes, né, essa parte já faz do tratamento dentário, com certeza esse indivíduo, o dentista vai ter que auxiliar, né, e vai encaminhar para o nutricionista para que a gente faça um alimento que passe uma orientação nutricional para esse paciente específica, que no caso não vai exigir tanta mastigação dele, vão ser alimentos de textura mais pastosa. Normalmente eu acho que o dentista ele é o mais capacitado para falar sobre o processo de mastigação mesmo. Os dentes que são utilizados, por exemplo, os dentes da frente, que são os que a gente morde para partir o alimento, e aqueles que os que a gente coloca mais atrás para realmente triturar o alimento. Então tudo isso também tem a participação do dentista, com certeza. Mas eu acho que dentro da perspectiva da alimentação ou do processo digestivo, realmente os mais indicados, ou os que usam mais mesmo na prática clínica, são esses dois profissionais, tá? Mas o dentista também com certeza faz parte, até porque, né, os dentes são dos dentistas. E é isso. Eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida, ou queira fazer alguma contribuição. Eu queria agradecer. Peraí, vamos ver aqui. A avaliação de exames laboratoriais das enzimas correlacionam-se com essa prática? É o seguinte, no caso das enzimas da boca, a gente não consegue fazer por exame laboratorial. Provavelmente, eu acho que através do SUAB, a gente pode utilizar para verificar a presença, mas normalmente não é um exame muito comum, pelo menos não faz parte da prática clínica da nutrição, ver como que estão essas enzimas da boca. Normalmente, vamos supor, a enzima lactase, que está lá na questão da intolerância à lactose e tal. Esses exames realmente acontecem, muito por conta das intolerâncias, mas por conta da região da boca, ou pela hidrólise do amido, a gente nunca encontrou, ou não existe uma questão que diga assim, a gente não tem amilase salivar, a gente não consegue produzir amilase salivar. Não acredito que aconteça uma avaliação relacionada a isso, pelo menos não na prática clínica, tá? Da nutrição. E eu agradeço para vocês. Caio, eu respondi sua pergunta? Que bom. Então tá bom, gente. Pois então, eu agradeço muito. Muito obrigada, e eu estou disponível, aí tá os meus contatos, e estou disponível para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada.